Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 79, A Rainha dos Espinhos, Olenna Redvyne. O Caramanchão. O castelo ancestral da casa Redvyne ficava aninhado entre vinhedos banhados de sol e o oceano azul cintilante. O ar ali costumava estar impregnado com o doce aroma do vinho e a brisa salgada. Mas dentro do grande salão, a atmosfera era tão pesada que poderia esmagar um homem. Um pergaminho de corvo, a declaração rude e ameaçadora das Ilhas de Ferro, jazia frio e plano sobre a mesa ornamentada. Bem ao lado estava a causa do problema, uma cópia da Ordem Real de Porto Real com o selo do dragão. Lady Olenna Redvyne, a rainha dos espinhos e matriarca da casa Tyrell, não havia sido convidada. Ela retornará às pressas de Jardim de Cima para sua casa de infância, movida por uma profunda e persistente preocupação. Embora idosa, ela ainda era tão perspicaz quanto seu apelido sugeria. No momento, seus olhos, que haviam desmascarado todas as mentiras dos Sete Reinos, perfuravam seu irmão, Lord Adrian Redvyne. Ordens do rei? Olenna zombou, sua voz seca como folhas de outono raspando contra a pedra. Mostre-me exatamente onde nesse papel está escrito: quando virem navios de suprimentos das Ilhas de Ferro, sequestrem-nos e arrastem-nos de volta para a capital. Meu caro irmão, você molhou seu cérebro em um barril do seu próprio uísque ontem à noite? Ou você finalmente ficou senil o suficiente para acreditar nessa completa besteira? Ela não deu a Adrian um segundo para interromper, suas palavras saindo rápidas e cortantes. O rei Aerys não tem nada na cabeça ultimamente além de fogo vivo e paranoia. O homem é um lunático. Quando um louco fala, as pessoas inteligentes acenam educadamente com a cabeça e depois jogam suas cartas na lareira. Mas você realmente acreditou nisso? Enviou sua preciosa frota para fazer o trabalho sujo dele? Por que ele não ordenou que Tywin Lannister o fizesse? Por que não usar sua própria frota real? Por que a árvore? É porque você é leal? Ou é porque você é uma presa fácil? O rosto de Lord Adrian ficou vermelho com a franqueza da irmã. Ele tentou reunir a dignidade de um lorde da casa. Olenna, cuidado com o tom. Somos os vassalos mais leais do rei. Quando o rei ordena, nós, naturalmente. Lealdade? Olenna o interrompeu com uma gargalhada estridente. Poupe-me do discurso. Leia a maldita carta das Ilhas de Ferro. Eles mencionam o rei sequer uma vez? Não. Eles só se importam com uma coisa, que você, Adrian Redvyne, sequestrou um navio Greyjoy. É uma armação. Estão nos usando como bode expiatório. Adrian bateu com a mão na mesa. Eles estão com muito medo de atacar Porto Real, então estão descontando a raiva em nós. Mesmo que sejam, e daí? A voz de Olenna baixou para um tom gélido. O problema é que eles têm os fatos do lado deles. Vocês pegaram os navios. Vocês pegaram os grãos. Legalmente, eles têm vocês em suas mãos. O continente inteiro provavelmente está rindo de nós agora, vendo meu irmão leal e confiável cair de cara numa armadilha para ursos. Não quero ouvir mais uma palavra sobre o rei. Isso só faz vocês parecerem mais estúpidos. Adrian respirou fundo, reprimindo a raiva. Vou escrever imediatamente para a capital. Vou pedir à coroa que esclareça a situação e prove que estávamos agindo sob ordens. TSK, TSK, TSK. Olenna balançou a cabeça, olhando para ele com uma mistura de pena e desprezo. Ingênuo. É quase trágico. Então, você planeja irritar os Lulas vingativos e depois anunciar ao mundo: Vossa Graça, o rei louco, aquele trabalho sujo que o senhor me mandou fazer está causando problemas. Então, por favor, diga a todos que o senhor me obrigou a fazê-lo. Você acha que a coroa se importa com você? Acha que a aliança Tyrell vai salvá-lo? Está tentando criar inimigos dos dois lados? Então por que você está aqui, Olenna? Adrian finalmente disparou, rosnando para ela. Você veio de tão longe, do Jardim de Cima, só para se deleitar com a miséria do seu irmão e me insultar? Por que estou aqui? Olenna se endireitou, mostrando toda a sua altura, embora baixa. Seu olhar era feroz. Porque meu nome era Redvyne antes de ser Tyrell. Porque você é meu irmão. Porque minha filha Mina vai se casar com seu filho Pasteur. Estou aqui para impedi-lo porque estou apavorada que seu cérebro, que aparentemente está cheio de lealdade, em vez de massa cinzenta, vá arrastar nossas duas famílias para o fundo do poço. Te arrastar para baixo. Adrian riu, recuperando a confiança. Relaxe, irmã. O que são os homens de ferro? Nada. A árvore tem a marinha mais forte dos Sete Reinos. Temos os melhores navios de guerra. Soldados altamente treinados. O aço mais afiado. Sim, interrompeu Olenna novamente, acenando com a mão em tom de desdém em direção à janela, onde provavelmente soldados estavam treinando. A armadura é brilhante. As espadas são caras. Tudo fica muito bonito à luz do sol. Mas deixe-me fazer uma pergunta simples, irmão. Ela deu um passo à frente, a voz baixa, mas penetrante. Esses nossos belos jovens cavaleiros, quando foi a última vez que lutaram uma batalha de verdade? Não espantando uns piratas maltrapilhos, nem batendo em bonecos de madeira no pátio de treinamento. Quando foi a última vez que lutaram por suas vidas? Você não entende de guerra, mulher. Adrian acenou com a mão, tentando se esquivar da pergunta. Admito, não sou um homem, disse Olenna, com um tom cortante. Não saio por aí brandindo espadas. Mas tenho cérebro. Os homens de ferro passam a vida no mar estreito. Dançam na corda bamba todos os dias. Nascem lutando contra tempestades, recifes e pessoas que tentam matá-los.
Você está mesmo pronto para enviar seus rapazes, que cresceram em vinhedos tranquilos bebendo vinho doce, para uma luta mortal contra um bando de psicopatas que veneram o afogamento? Por ordem de um rei louco? Pelo seu ego frágil? Que escolha eu tenho? Adrian rugiu, perdendo completamente a compostura. O grão já está em Porto Real. Esperam que eu me curve diante daqueles lulas? Que eu devolva 10 vezes a quantidade? Que eu peça desculpas publicamente? Como a casa Redvine voltaria a ter prestígio em Westeros? Negocie. Olenna disse a palavra como uma ordem. Engula esse orgulho ridículo e negocie. Entre em contato com eles. Ofereça uma compensação, pague-os por fora se for preciso. Encontre uma saída que permita que ambos os lados preservem a sua reputação. É melhor do que jogar sua frota e seus belos rapazes aos peixes. Não há nada para conversar. Lord Adrian se virou bruscamente dando as costas para a irmã. Volte para Jardim de Cima, Lady Olenna. Deixe os assuntos da casa Redvine comigo. Eu sei o que estou fazendo. Olenna encarou as costas teimosas do irmão. O último lampejo de esperança em seus olhos se apagou, substituído por uma aceitação fria e resignada do desastre iminente. Ela não disse mais nada. Simplesmente balançou a cabeça levemente e saiu do corredor. Lá fora, o ar ainda cheirava a uvas doces e vinho de verão, mas em Olenna, o vento já trazia o gosto metálico de sangue e as cinzas de navios em chamas. Capítulo 80. A Assembleia de Guerra. O terceiro dia. Uma sombra pairava sobre as águas cintilantes do Estreito Sussurrante. Mais de 10 navios longos, ostentando o kraken dourado da casa Greyjoy, surgiram no horizonte como um cardume de tubarões farejando sangue. Moviam-se silenciosamente sem o alarido de tambores de guerra ou estandartes de batalha. Simplesmente derivaram até o horizonte, lançando âncora a uma distância suficiente para serem vistos das exuberantes costas e dos movimentados portos da árvore, mas perto o bastante para representarem uma ameaça. Liderando o grupo estava um navio de guerra enorme e aterrorizante. Sua proa era esculpida na forma de um monstro marinho retorcido e rugindo. Este era o Grande Kraken, navio almirante de Balon Greyjoy. O jovem Balon estava de pé na proa, o vento do mar chicoteando seu manto negro ao redor dele. Seu rosto ainda conservava traços de juventude, mas já ostentava a crueldade característica dos Greyjoy. Ele exibia um sorriso de impaciência. Suas ordens eram simples, intimidação e provocação. Sua missão era manter a atenção da árvore firmemente voltada para aquela baía aberta. A notícia se espalhou rapidamente até o castelo dos Redvine. Lord Adrian Redvine correu para a torre mais alta. Observando a pequena mas feroz frota, e especificamente o imponente Grande Kraken, ele soltou um resmungo de desdém. Só o filhote Greyjoy com uma dúzia de navios, zombou ele para seus cavaleiros, tentando tranquilizá-los tanto quanto a si mesmo. Os espiões estavam certos. O resto das Ilhas de Ferro ainda está enrolando, reunindo lentamente seus navios longos. Parece que o velho Callum mandou seu garoto na frente para nos assustar. Que piada! Ele se sentia confiante. As defesas do porto foram reforçadas, os turnos de patrulha foram dobrados e os soldados estavam em alerta máximo dia e noite. Ordenou que sua frota mantivesse suas posições, apenas defesa. Não ia morder a isca e navegar para uma armadilha. Seus olhos estavam fixos no Estreito Sussurrante, fixos em Balon, convicto de que enquanto mantivesse a linha de frente, os selvagens das Ilhas de Ferro não poderiam tocá-lo. Ele estava errado, completamente errado. Enquanto seus olhos estavam fixos no portão da frente, ele não percebeu a víbora deslizando para o seu jardim pela porta dos fundos. Enquanto a frota de Balon exigia a atenção do mundo, 3 pequenas engrenagens discretas e sem identificação atracaram nos cais da Vila Velha sob a proteção do crepúsculo e do intenso tráfego mercante. Pareciam invisíveis, camuflando-se perfeitamente na paisagem. Os homens a bordo moviam-se como fantasmas. Assim que tocaram o cais, dispersaram-se, desaparecendo nos labirintos de ruelas da cidade. Seu líder, Euron Greyjoy, estava longe da linha de frente principal. Ele havia escolhido a dedo 20 de seus homens mais letais, especialistas em furtividade e operações secretas. Em vez de atravessar o mar aberto, optaram por uma rota secreta e perigosa. Contornaram as estradas principais e as vigiadas 3 torres, movendo-se apenas à noite ao longo da costa acidentada. Em uma noite sem lua e sem estrelas, eles se moviam como catadores. Usando pequenos barcos de pesca roubados com remos abafados, eles cruzavam silenciosamente o estreito canal conhecido como Estreito de Redvine. Eles estavam incrivelmente perto do coração da Arbor, mas, como estavam situados diretamente em frente ao porto principal fortemente fortificado, encontravam-se em um ponto cego psicológico. É o que eles chamam de escuridão sob a luz da lâmpada. A água fria lambia silenciosamente os cascos. Na escuridão, os olhos de Euron brilhavam com a fome de um predador. Ele conhecia a disposição das ilhas menores ao redor da árvore, Ilha do Caranguejo de Pedra, Ilha dos Porcos, Palácio da Sereia, Rochedo da Ferradura e Enseada do Bastardo. Escolheu seu local de desembarque com precisão cirúrgica, uma praia íngreme e desprotegida de seixos perto do Palácio da Sereia. Ficava na parte de trás da árvore, longe das cidades e portos, cercada apenas por vinhedos intermináveis e, ocasionalmente, por uma cabana de vinicultor. 21 figuras negras surgiram na praia como tinta escorrendo pela areia. Arrastaram os barcos para o meio da vegetação densa, escondendo-os completamente. Carregavam machados de mão, adagas, machados de arremesso e bestas, estavam bem equipados, mas silenciosos.
Euron respirou fundo, saboreando a estranha mistura de uvas doces e ar salgado do mar. Um sorriso curvou-se em seus lábios. A brecha estava aberta. O golpe fatal não viria da frota na baía. Viria da retaguarda vulnerável e desprotegida. Esses 21 homens eram a faísca que reduziria a árvore a cinzas. Mais navios vikings dos Homens de Ferro seguiriam esse caminho secreto, irrompendo pela brecha como um vírus que se injeta direto no coração do inimigo. O quarto dia. À medida que a névoa da manhã se dissipava sobre o estreito sussurrante, novas formas emergiram. 20 navios de guerra, ostentando a mão esquelética branca sobre um fundo vermelho, juntaram-se à linha de Balon. A casa Drum de Velha Vic havia chegado. Seu líder, Dunstan Drum, conhecido como a Mão de Osso, trouxera seus saqueadores mais ferozes, juntamente com Andrik, o Sem Sorriso, um homem temido como o maior guerreiro de Velha Vic. O bloqueio silencioso cresceu e tornou-se mais ameaçador. Ao final da tarde, mais 40 velas surgiram no horizonte, ostentando a foice prateada sobre fundo negro. Era a casa Arlau de Arlau, os parentes por afinidade de Balon, liderados por Sorahas Arlau. A enorme frota tomou seu lugar na formação com a fria determinação de uma família unida por laços de sangue e ferro. O quinto dia. O estreito sussurrante começou a se parecer com uma segunda ilha de ferro. Vassalo após vassalo, leal ao rei Kellon, invadiu a ilha. A casa Volmark com seu Leviatã negro sobre fundo cinza, a casa Stonetrey com sua árvore de pedra estéril sobre fundo preto, a casa Godbroter de Elmerornen, a casa Sunderly de Saltífife. O mar estava repleto de figuras de proas sombrias e uma profusão de estandartes. Em um único dia, a bela Baía da Árvore foi tomada por quase uma centena de navios de guerra das Ilhas de Ferro. Os mastros erguiam-se como uma floresta de árvores mortas, uma parede sufocante de madeira e ferro. O sexto dia. O evento principal chegou. Callum Greyjoy, rei das Ilhas de Ferro, lorde ceifador de pique e capitão da frota de ferro, navegou para o estreito sussurrante. Atrás de seu temível navio almirante, a Vitória de Ferro, vinham os estandartes de todos os lordes menores e cavaleiros das Ilhas de Ferro. Foi uma mobilização total. Toda a força dos Homens de Ferro estava em exibição. Lord Adrian Redvine estava de pé em sua torre, o rosto já sem o sorriso sarcástico. Estava da cor de cinzas antigas. A baía abaixo dele era uma selva de velas e aço. A atmosfera assassina era tão densa que poderia sufocar um homem. Os navios dos Homens de Ferro ainda não atacavam. Permaneciam ali silenciosos e à espera. Era a calma sufocante e aterradora antes do furacão. Ele sabia exatamente o que eles estavam esperando. Todos os corvos enviados aos 7 reinos traziam a mesma mensagem. 7 dias. Amanhã era o prazo final. Capítulo 81. Reforços de Porto Real. Cidade das Estrelas do Mar. Situada na parte de trás do Arbor, longe do movimentado porto principal, Starfiston sempre cheirava a vísceras de peixe, bebida barata e perfume ainda mais barato. Nas profundezas dos becos labirínticos desta cidade ficava o Ninho da Sereia, um bordel extravagante e próspero que servia como centro nevrálgico das operações de Euron Greyjoy. Era um antro de marinheiros, contrabandistas e homens em busca de prazer imediato, o lugar perfeito para se esconder à vista de todos. A madame, uma mulher chamada Pamela Fisher, era alguém que Euron havia libertado de um mercado de escravos em Liege durante os 3 anos em que vagou pelo Mar Estreito. Ela era seu principal trunfo na árvore. Pamela não era nativa da floresta. Seu sangue carregava o calor de Liege. Seus cabelos eram de um violeta pálido e nebuloso, um tom raro e exótico em Westeros que a fazia parecer a própria personificação do crepúsculo. Seu rosto era um oval perfeito, sua pele lisa e meticulosamente cuidada, brilhando suavemente sob as luzes tênues do bordel. Mas suas armas mais perigosas eram seus olhos. Grandes, nebulosos, pareciam permanentemente vidrados por uma camada de lágrimas não derramadas. Quando olhava para um homem, fazia-o com uma intensidade preguiçosa e concentrada que o fazia sentir-se como se fosse a única pessoa no mundo. Era um olhar capaz de afogar um homem antes mesmo que ele percebesse que estava debaixo d'água. Ela não usava maquiagem pesada, não precisava. Um toque de batom, um traço fino de lápis preto para emoldurar aqueles olhos expressivos. Ela sabia exatamente como usar sua beleza a seu favor. Ela não era uma garota ingênua, era uma mulher madura que entendia seu poder e sabia como usá-lo. Contudo, seu maior talento não era sua beleza, mas sim sua lábia. Pamela era a rainha não coroada de Starfish Town. Ela conseguia encantar um marinheiro rude, enganar um cobrador de impostos astuto e desarmar um policial desconfiado sem o menor esforço. Ela falava a língua de todos e conseguia identificar os desejos, a vaidade e as inseguranças de um homem a quilômetros de distância. Ela podia conversar com um marinheiro nostálgico sobre o ensopado da mãe dele, ou discutir poesia e sonhos com um nobre menor desiludido. Podia acalmar a fúria de um bêbado ou arrancar segredos de uma ostra. No Ninho da Sereia, os homens não vinham apenas em busca de corpos, vinham para despejar suas almas. Desabafavam suas preocupações, os rumores que tinham ouvido e, às vezes, os segredos que achavam que não importavam, tudo sob o olhar compassivo e compreensivo dela. Foi essa habilidade de ler e manipular pessoas, combinada com uma lealdade complexa a Euron, nascida do medo e da gratidão, que a tornou a agente perfeita para essa missão secreta. Ela desempenhou seu papel impecavelmente, usando risos e perfume para mascarar o cheiro de aço frio que se escondia sob o assoalho. A misericórdia de Euron em Liege e seu subsequente apoio financeiro estavam rendendo frutos enormes.
O bordel, com suas adegas cavernosas, havia se tornado uma estaca de ferro cravada profundamente no flanco da árvore. Mais de uma dúzia de espiões das Ilhas de Ferro viviam ali há meses sob o disfarce de Pamela, coletando informações para Euron. Assim que Euron e seus 20 soldados de elite se infiltraram na ilha, o bordel entrou em plena atividade. Graças às conexões de Pamela, mais de 100 dos guerreiros mais leais e letais das Ilhas de Ferro foram contrabandeados para lá ao longo de 4 noites consecutivas. Eles chegavam aos poucos, como um veneno lento. As transferências aconteciam na calada da noite. Sem tochas, apenas senhas silenciosas. Grupos de 20 ou 30 homens, disfarçados de operários carregando barris de vinho ou marinheiros bêbados, eram conduzidos pelo bordel e por um alçapão escondido. Desapareciam no segundo subsolo, uma adega enorme e esquecida, originalmente usada para envelhecer vinho e armazenar quinquilharias. O ar lá embaixo estava viciado, mas era seguro. Em 4 dias, 112 guerreiros de elite das Ilhas de Ferro foram escondidos bem no coração do inimigo. Amontoados no porão escuro, eles afiavam seus machados, lubrificavam suas bestas e mastigavam carne seca em silêncio, aguardando o sinal. A música e a devassidão do bordel acima proporcionavam a cobertura perfeita. Informações cruciais sobre essa passagem secreta e ponto de encontro foram repassadas por pombos-correio e mensageiros de confiança para a enorme frota de ferro que aguardava do lado de fora do Estreito Sussurrante. Quando o prazo final se aproximava e a tempestade estava prestes a começar, chegou uma nova informação. Uma pedra atirada na corrente escura que enviou ondas diretamente para Euron no porão. A atmosfera no subsolo do Ninho da Sereia estava impregnada com o cheiro de suor, couro e aço frio. A única luz vinha de algumas lamparinas a óleo bruxuleantes, projetando sombras distorcidas contra as paredes de pedra áspera. Pamela Fisher deslizou silenciosamente pela alçapão. Seu elegante vestido de seda destoava da atmosfera sombria do porão, e o aroma de um pó caro impregnava seu corpo. Seus cabelos violetas brilhavam na penumbra. Ela caminhou diretamente até Euron, que estava encostado em um barril de vinho. Seus grandes olhos lacrimejantes já não eram sedutores, agora estavam penetrantes e alertas. Meu senhor, disse ela com a voz baixa, mas clara o suficiente para que os capitães próximos a ouvissem. Era o tom frio e profissional de uma espiã reportando. Notícias fresquinhas. Acabaram de chegar, e são quentes. Os sons sutis de pedras sendo afiadas e sussurros cessaram instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Um comboio de Porto Real chegou hoje. Estão se movendo lentamente em direção ao castelo principal, disse ela, ritmando as palavras com cuidado. Não parece muita coisa, talvez algumas dezenas de guardas. Mas o homem que os lidera, ele é importante. Ela fez uma pausa, certificando-se de que tinha a atenção de todos, especialmente a de Euron. O líder é um manto branco, disse ela suavemente, deixando o peso das palavras se assentar. Sorar Langrandison da Guarda Real. Um suspiro coletivo e agudo ecoou pelo porão. Uma escolta da Guarda Real? Isso significava que o Trono de Ferro estava diretamente envolvido. Não se tratava de uma simples missão de suprimentos. O mais interessante é o que está atrás deles, continuou Pamela, franzindo levemente a testa. Mais de uma dúzia de carroças cobertas com lona grossa. Os sulcos das rodas são rasos, o que quer que esteja dentro não é pesado. Mas os cavalos estão se movendo a passos de tartaruga, e os guardas estão apavorados com a possibilidade de a carga se mover. Estão tratando-a como se fosse vidro. Seja lá o que estiverem transportando, é incomum. Ela pintou um quadro de mistério, a tensão da realeza em alto nível e uma carga secreta e delicada. Fonte. A voz de Euron ecoou das sombras. Os lábios vermelhos de Pamela se curvaram num pequeno sorriso triunfante, rapidamente substituído por seriedade. Um dos guardas da escolta bebeu demais lá em cima. Começou a se gabar. Falava arrastado, com a língua solta. Disse algo como, com o tesouro naquelas carroças, os Redvine não podem perder uma batalha naval. E então, de repente, pareceu que tinha visto um fantasma. Seu rosto empalideceu, ele fechou a boca e por mais que as garotas o provocassem, não disse mais nada. Estava apavorado. Ela olhou para Euron, com os olhos cheios de genuína preocupação. Meu senhor, eu acho, o que quer que esteja naqueles vagões não é apenas importante. É provavelmente algo extremamente perigoso. Eu queria investigar mais a fundo, descobrir exatamente o que é, mas... Sua voz se acelerou com urgência. Mas não há tempo. Pouco antes de descer, recebi a confirmação. O comboio já entrou em Starfish Harbor e foi recebido pelos Redines. Meus homens não podem mais se aproximar. O silêncio na adega se aprofundou. Uma escolta da Guarda Real. Uma coisa perigosa que garante a vitória no mar. E chega justamente quando a frota de ferro está às portas. Cada informação caía como uma pedra pesada em um lago profundo, tensionando os nervos de todos os homens na sala. Eles haviam planejado um ataque surpresa por dentro, mas agora, parecia que o inimigo acabará de receber uma arma secreta da capital. Todos olhavam para Euron Greyjoy. Qual era a chave para a vitória escondida naquelas carroças? E como ela mudaria o banho de sangue que estava prestes a começar? Euron soltou uma risadinha suave, quase inaudível. Parece que nosso rei louco não se limita a dar ordens para roubar grãos. Ele está pensando no futuro, ou talvez esteja enviando um presentinho para seu servo leal Redvine. O plano mudou repentinamente. Não se tratava mais de um simples ataque. Havia um fator imprevisível em jogo. A frase com o tesouro naquelas carroças, os Redvine não têm como perder, atormentava Euron.
Ele fez uma pausa, os olhos se estreitando com um brilho agudo e calculista. Não me importa o que tem naquelas carroças, se estão servindo em uma bandeja de prata bem na nossa frente, seria falta de educação não dar uma mordida, não é? O ar no porão instantaneamente ficou mais quente, carregado de sede de sangue. Pamela, Euron sorriu, você se saiu bem. Capítulo 82, o incêndio selvagem do Rei Louco. No corredor mal iluminado do bordel Ninho da Sereia, os olhos de Pamela Fischer percorreram rapidamente a esquina. Vendo que o caminho estava livre, ela arrastou habilmente um guarda inconsciente, despido até ficar apenas de cueca e amordaçado com um pano sujo, para um quarto vazio. Euron, que esperava lá dentro, quebrou o pescoço do homem com um movimento rápido e preciso. Momentos depois, Euron Greyjoy saiu, completamente vestido com o uniforme do guarda-morto. Manteve a cabeça baixa, misturando-se perfeitamente à unidade de transporte que acabará de reabastecer no Ninho da Sereia e se preparava para retornar à guarnição do Porto Estrelado Mar. Os subornos e a história de cobertura de Pamela foram impecáveis. Os guardas do portão mal olharam para o grupo familiar antes de os deixarem passar. O Porto Estrelado Mar era fortemente vigiado, mas o bloqueio total era impossível em um porto em funcionamento. Usando seu disfarce e as poucas informações que Pamela lhe fornecera, Euron navegou pelos postos de controle como um fantasma. Ele passou pela maioria das patrulhas, aproximando-se cada vez mais do centro nevrálgico do porto, especificamente um escritório dentro do castelo Redvine com vista para as docas. Ele conseguia ouvir uma discussão vinda de dentro. A janela de oportunidade estava se fechando. Em um canto deserto, Euron rapidamente tirou de dentro da túnica uma fruta estranha, de cor violeta. Fruta transparente, uso único. Duração, 30 minutos. Não entra em conflito com outras habilidades de Akuma no Mi. Euron engoliu a fruta inteira. Uma estranha sensação o invadiu instantaneamente. Seu corpo pareceu derreter como tinta na água, tornando-se turvo, desvanecendo e, por fim, desaparecendo por completo. Ele havia sumido. Uma fruta da invisibilidade de curta duração, mas suficiente para cumprir sua função. Movendo-se como um vento invisível, ele rastejou ao longo da fria parede de pedra até estar bem em frente à janela iluminada do escritório. As pesadas cortinas não estavam totalmente fechadas, deixando uma estreita fresta. Por ela, a discussão acalorada se espalhava pelo ar da noite. Sor Arlan Grandison da Guarda Real, apesar de seu manto branco, estava com o rosto vermelho de fúria. Ele havia perdido sua habitual compostura cavalheiresca e praticamente rosnava. Lord Adrian, acorde. Isto não é um pedido, é um presente do rei. O senhor tem ideia do custo de transportar estas coisas até aqui em segurança? Sabe os riscos que corremos? Um deslize e... Lord Adrian Redvine não parecia nada mais feliz. Ele estava de pé sobre sua escrivaninha, inclinado para a frente de forma agressiva, com o dedo cravando-se na madeira. Um presente? Um risco? Sor Arlan, agradeço a boa vontade do rei, mas o que você chama de presente, essas dezenas de carroças, esses milhares de jarros, é fogo em palha seca. Ele pronunciou a palavra entre os dentes como se fosse veneno. Aquele pesadelo verde e instável que só a guilda dos alquimistas consegue criar. Quer que eu use isso contra a frota de ferro? Do lado de fora da janela, Euron, mesmo em seu estado de invisibilidade, sentiu a respiração falhar. Incêndio florestal. E foi isso. Seus olhos, ainda funcionais apesar da invisibilidade, imediatamente se fixaram no comboio fortemente guardado que acabará de chegar ao cais. Um arrepio frio e elétrico percorreu sua espinha. Se ele pudesse usar os poderes de sua Akuma no Mi para criar um pequeno sol escaldante ali mesmo e jogá-lo naqueles vagões. A discussão interna interrompeu seu raciocínio. É o caminho mais rápido e direto para a vitória, argumentou Sor Arlan, tentando manter a voz baixa. Uma vez que o fogo vivo se apega a um navio viking dos Homens de Ferro, nada pode apagá-lo. Eles serão reduzidos a cinzas em chamas verdes. Todo o Estreito do Sussurro será sua pira funerária. Esta guerra pode acabar em um instante. Acabou? Acabou a que custo? A voz de Lord Adrian se elevou, carregada de orgulho insultado. Usando aquela substância repugnante, aquelas táticas covardes? Sor Arlan, quem você pensa que somos? Somos a Casa Redvine. Possuímos a frota mais poderosa e bem treinada dos 7 reinos. Meus homens são mestres da guerra naval, meus capitães são veteranos. Derrotaremos esses piratas das Ilhas de Ferro em mar aberto, de forma justa e honesta com habilidade, coragem e estratégia. Não com alguma abominação alquímica que queima amigos e inimigos e que poderia incendiar toda a árvore se um único frasco se quebrasse. Ele gesticulou com o braço em direção à janela, apontando para as silhuetas de seus navios de guerra. A vitória deve vir de nossas velas e nossas espadas, não de maldições verdes em um frasco. Mesmo que vencêssemos dessa forma, não haveria honra alguma para a Casa Redvine. O que diriam os 7 reinos? Diriam que os vinhedos da árvore foram salvos por um incêndio florestal, não por bravura. Você é teimoso. Isso é orgulho tolo. Sor Arlan tremia de raiva, sua armadura tilintando sob o manto branco. A guerra só se resume a vencer ou perder. O rei quer que as Ilhas de Ferro se ajoelhem, ele não se importa com a sua cavalaria. Então vá embora, Sor Arlan. Lord Adrian não recuou um centímetro. Volte e diga a sua graça que a Casa Arbor e a Casa Redvine agradecem sua bondade, mas não precisamos dela. Venceremos esta guerra à nossa maneira. Defenderemos nosso lar nós mesmos. O escritório mergulhou num silêncio sepulcral, quebrado apenas pela respiração pesada deles.
Após um instante, Sor Arlan Grandison soltou um resmungo de suprema decepção e fúria. Ótimo, ótimo. Adrian Redvine, você vai se arrepender desse seu orgulho. Espero que se lembre destas palavras quando os Homens de Ferro estiverem atacando os portões do seu castelo com seus machados. Dito isso, Sor Arlan girou nos calcanhares, sua armadura tilintando, e saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Pouco depois, quando sua invisibilidade começou a se dissipar, Euron observou Sor Arlan reunir, com semblante sombrio, seus irmãos da capa branca e os guardas reais. Proferindo ordens furiosas, ele pessoalmente escoltou a dúzia de carroças pesadas, carregadas com milhares de frascos de fogo vivo volátil, para fora do porto estrelado mar. Elas partiram em meio a uma nuvem de frustração, levando consigo o que deveria ser a esperança da vitória, agora apenas um insulto perigoso e rejeitado. À medida que a invisibilidade se dissipava, a silhueta de Euron emergiu lentamente das sombras. Ele observou o comboio desaparecer na distância, seus olhos brilhando com uma complexa mistura de emoções. Havia escárnio pela arrogância estúpida dos Redvine. Havia um leve arrependimento pela oportunidade perdida de transformar a árvore, e a casa Redvine junto com ela, em um mar de fogo verde. Mas acima de tudo havia um brilho afiado e calculista em seus olhos enquanto ele reavaliava o tabuleiro. Adrian Redvine havia escolhido o caminho honroso, mesmo que esse caminho significasse que sua frota sangraria muito mais antes que tudo terminasse. Euron retornou às sombras tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando para trás o ruído de Starfish Harbor e o caro orgulho da casa Redvine. Capítulo 83. A Batalha da Árvore. O 7º dia. Era o último dia do ultimato das Ilhas de Ferro. Era o prazo final para a Casa da Árvore prestar contas do sequestro dos 3 navios da Companhia de Comércio Fogo e Gelo. Quando a Casa Redvine não conseguiu fornecer nenhuma resposta que satisfizesse os Homens de Ferro, a guerra chegou exatamente como prometido. Enquanto os primeiros raios pálidos de sol lutavam para atravessar as nuvens, iluminando a massa sufocante de navios negros no mar, o rei Callum Greyjoy apareceu na ponte de comando da Vitória de Ferro. Ele parecia um antigo deus do mar emergido das profundezas, usando sua coroa de madeira à deriva e pedras do oceano. Seus olhos frios percorreram a frota Redvine à frente recém-pintada, brilhantemente disposta e aguardando informação. Não houve apelo à rendição. Nenhuma negociação final. Nenhuma conversa entre comandantes. Foi tão casual e rotineiro quanto sentar para jantar quando o sino toca. O rei Callum ergueu lentamente seu enorme machado de batalha, símbolo de sua autoridade, e o abaixou com um movimento rápido e preciso. Ruína, ruína, ruína. Tambores de guerra pesados e selvagens, soando como se estivessem batendo contra o coração de cada alma viva, explodiram dos altos mastros da Vitória de Ferro. A batida não era uma melodia complexa, era o ritmo mais simples e primitivo da guerra, repleto de uma inegável sede de destruição. Incitado pelo som dos tambores, um grito de guerra ensurdecedor irrompeu do primeiro navio viking dos Homens de Ferro, espalhando-se como fogo em palha por toda a frota em segundos. O que está morto jamais morrerá, mas ressurge, mais forte e mais resistente. Milhares de vozes roucas rugiram em uníssono, criando uma onda sonora aterradora que momentaneamente abafou o próprio rugido do oceano. Não havia medo naquele som, nenhuma hesitação, apenas devoção fanática ao deus afogado, uma sede de pilhagem e a pura loucura da batalha. Com aquele rugido, toda a frota de ferro, uma densa floresta móvel de mastros, avançou. Como tubarões farejando sangue, os remos agitavam a água em uníssono. Cortavam as ondas com determinação suicida, lançando um ataque total contra a formação brilhante e disciplinada da frota Redvine que defendia o porto Starfish. Do outro lado, a frota de Lord Adrian Redvine estava pronta. Eles comandavam a maior marinha dos 7 reinos, a frota Redvine. Contudo, sempre que se classificavam os poderes navais, o primeiro lugar era sempre uma disputa acirrada entre a frota de ferro e a frota real. A frota Redvine permanecia perpetuamente em terceiro lugar. Hoje Lord Adrian pretendia mudar isso. Ele queria esmagar os Homens de Ferro em mar aberto, de forma justa e limpa, e provar a supremacia de sua frota. Os navios de Redvine eram maiores, mais robustos e tinham cascos revestidos com placas de cobre de qualidade superior. Seus marinheiros eram bem treinados, e as ordens de seus oficiais eram precisas e claras. Sua formação era ordenada, planejada para esmagar o inimigo por meio da disciplina e de equipamentos superiores. A batalha explodiu num instante. O sussurro sonoro transformou-se num caldeirão fervente de carnificina. Balistas trovejaram. Dardos gigantes e pedras esmagadas rasgaram o céu com assobios estridentes, atingindo cascos e lançando estilhaços de madeira pelos ares ou caindo no mar, expelindo enormes geysers de água. Arqueiros em conveses oscilantes trocavam tiros, as flechas serpenteando pelo ar como enxames de gafanhotos. Mas o verdadeiro destaque dessa batalha foi a ação de abordagem. Enquanto os principais navios de guerra eram alvejados, os dracars dos Homens de Ferro usaram sua velocidade e agilidade para encurtar a distância, ignorando as baixas enquanto se chocavam imprudentemente contra as maiores embarcações de Redvine. Inúmeros ganchos de abordagem e rampas foram lançados, garras de ferro cravando-se profundamente nos ornamentados corrimãos dos navios da Árvore. Por Greyjoy, por Old Vic, pelo deus afogado, pelas Ilhas de Ferro, guerreiros das Ilhas de Ferro uivavam como feras.
Com machados de mão entre os dentes e escudos redondos nos braços, eles avançavam pelas rampas como uma onda de violência. Lutavam sem medo da morte, trocando suas vidas por mortes com brutal eficiência. Levavam uma lança na barriga só para cravar um machado no pescoço do inimigo. Alguns até mesmo derrubavam seus oponentes e os arrastavam para o mar gelado para se afogarem juntos. Não lutavam como soldados, lutavam como homens participando de um banquete oferecido pelo deus afogado. Em contrapartida, a frota Redvine, apesar de sua excelente blindagem e disciplina, viu suas vantagens se dissiparem no caos do combate corpo a corpo. Fundamentalmente, quase 70% das forças de Redvine eram recrutas inexperientes. Eles haviam treinado navegação e formação, mas nunca haviam vivenciado esse tipo de ataque selvagem e suicida. Muitos jovens marinheiros e soldados empalideciam e tremiam ao ver os homens de ferro, rostos contorcidos, gritos insanos e uma audácia desenfreada. Eles eram treinados para a guerra organizada, manter a formação, disparar rajadas, bloquear com o escudo, atacar, recuar. Não eram treinados para lutar com bárbaros ferozes em um convés agitado, coberto de sangue e vísceras, onde não havia regras e a morte vinha de um machado enferrujado atravessando uma couraça polida. Muitas vezes, os recrutas de Redvine se descontrolavam antes mesmo de um inimigo chegar perto deles. Seus movimentos ficavam desajeitados, suas mentes ficavam em branco de terror e eles se esqueciam de como lutar. Equipamentos de ponta pareciam patéticos diante da completa loucura. Na água, os navios colidiam e se emaranhavam. Cada navio de guerra Redvine parecia estar sendo devorado por vários navios longos dos homens de ferro ao mesmo tempo. O rugido dos homens, o choque do aço, os gritos dos moribundos, o estilhaçar da madeira e o crepitar do fogo juntos, eles compunham uma sinfonia da morte. As águas azul celeste tornaram-se um vermelho turvo, entupidas de tábuas quebradas, velas rasgadas e incontáveis corpos mutilados. O estreito sussurrante, outrora um mar de vinhedos e beleza, transformará-se num cemitério imenso e revolto. Desde o início, a batalha se transformou em uma sangrenta guerra de desgaste. A frota Redvine resistiu graças à disciplina e à blindagem, enquanto os homens de ferro a atacavam com fanatismo e sangue. A balança da vitória pendia violentamente para cada navio. No auge da carnificina, quando as duas frotas estavam presas num abraço mortal, um vórtice caótico de cascos colidindo e multidões mortas. Ruína, 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 ruína. Os tambores de guerra pesados e primordiais da vitória de ferro trovejaram novamente. Dessa vez, não era uma batida inicial, era um ritmo mortal. Era mais selvagem, implacável, soando como o batimento cardíaco de um gigante ou os passos de um monstro marinho. O som reverberou pelo campo de batalha ruidoso e invadiu claramente o porto estrelado mar. Para os homens de ferro na linha de frente, aquele rufar opressivo de tambores era adrenalina. Era um catalisador para a sede de sangue, alimentando sua já ardente vontade de lutar. Mas para todos dentro de Starfish Harbor, os civis tremendo junto às janelas, os soldados de logística de rosto pálido correndo entre os armazéns, o rufar incessante dos tambores da nave capitânia demoníaca era pura tortura psicológica. Era um lembrete impiedoso de que o inimigo estava às portas. Cada batida martelava seus nervos, espalhando pânico pela cidade. Rumores se espalharam como fogo em palha seca. A linha de defesa se rompeu. Os homens de ferro desembarcaram. As linhas de suprimento começaram a falhar enquanto os soldados entravam em pânico a cada sombra, tateando caixas de flechas e remédios. Sob o ataque dos tambores, a retaguarda de Starfish Harbor desmoronava em meio à paranoia e ao medo. E aquele rufar de tambores estrondoso foi o sinal para algo mais. Nas profundezas úmidas e escuras do subsolo do Ninho da Sereia, Euron Greyjoy abriu os olhos lentamente. Ele estava esperando, como uma víbora enroscada pronta para atacar. A vibração dos tambores, sentida mesmo ali embaixo na escuridão, lhe dizia uma coisa. Chegou a hora. Capítulo 84. Ardendo em ambas as extremidades. Enquanto o rugido ensurdecedor do ataque frontal no estreito sussurrante prendia toda a atenção de Porto Estrelado Mar, um pequeno esquadrão de elite de 12 homens de ferro escapou como fantasmas para executar a outra ordem de Euron, muito mais letal. Eles não estavam indo para atacar as linhas defensivas. Em vez disso, armaram uma emboscada ao longo da rota inevitável do comboio desanimado que transportava dezenas de carroças com carga perigosa de volta para Porto Real. O barco deles estava atracado em um local desolado, longe do porto principal. Afinal, o Rei Louco não queria que ninguém soubesse dessa operação. Sor Arlan Grandison, da Guarda Real, cavalgava seu cavalo, o rosto ainda sombrio pela recusa de Lord Adrian. Seus guardas estavam desanimados, resmungando por terem sido arrancados do famoso vinho e das mulheres da árvore no meio da noite. Não faziam ideia de que a morte já havia aberto suas garras nas sombras à frente. Não havia necessidade de uma briga sangrenta. Não havia necessidade nem mesmo de se aproximar. Quando o comboio entrou na área de abate, a dúzia de arqueiros das Ilhas de Ferro emergiu da escuridão. Seus arcos não estavam carregados com pontas de flecha comuns. As pontas estavam envoltas em trapos embebidos em óleo e em chamas. Tou, tou, tou. Uma dúzia de flechas com rastros de fogo alaranjado descreveram belos arcos no ar, como vagalumes maliciosos, e atingiram as carroças fortemente cobertas com precisão cirúrgica. Quando Sor Arlan Grandison ouviu o assobio das flechas, seus instintos gritaram. Ele desembainhou sua espada longa instantaneamente, mas congelou ao perceber que as flechas não estavam apontadas para ele, nem para seus guardas.
Quando viu o rastro de fogo atrás delas e percebeu o que estavam atingindo, suas pupilas dilataram em puro terror. Por um instante, o tempo pareceu congelar. E então, bum! Uma explosão horrível, mais forte do que qualquer coisa que pudesse existir no mundo mortal, rasgou os céus e a terra. A onda de choque foi tão poderosa que até mesmo os homens que lutavam e morriam a quilômetros de distância no porto e no mar, sentiram o chão tremer sob seus pés. No epicentro, uma colossal e assombrosamente bela bola de fogo verde rugiu para o céu. Em um milésimo de segundo, engoliu Sorar Langrandison, seus irmãos da capa branca, todos os guardas reais e todas as carroças. A chama verde agia como um ser vivo, saltando e se espalhando com uma velocidade insana. Tudo que tocava homens, cavalos, madeira, pedra, era vaporizado, incendiado ou reduzido a pó microscópico. Não houve gritos. Não houve luta. Um comboio real inteiro simplesmente evaporou-se dentro do inferno verde, como se nunca tivesse existido. Tudo que restou foi uma cratera enorme e chamuscada, e o ar impregnado com o odor agridoce e mortal de substância queimada. Essa devastação colossal chamou imediatamente a atenção de todos em Starfish Harbor e arredores. Civis em pânico, soldados ocupados com a logística, defensores nas muralhas e até mesmo os marinheiros se massacrando no mar, todos congelaram, atônitos com a visão apocalíptica que surgia da retaguarda. E naquele breve momento de caos e distração criado pelo fogo infernal verde, Euron Greyjoy e seu esquadrão de 100 homens atacaram. Como kraken sedentos de sangue que aguardavam nas sombras, eles mostraram suas presas. A eficiência deles era assustadora. Os 100 soldados de elite não hesitaram. Dividiram-se em 10 esquadrões extremamente precisos. Tendo memorizado a planta do porto através de mapas e das informações de Pamela, eles se moviam como Mercúrio, infiltrando-se silenciosamente no complexo labirinto de vielas e armazéns por rotas pré-planejadas. Num canto isolado, eles rapidamente se despiram de suas roupas de couro ásperas e manchadas de sal e de seus amuletos de Kraken. Por baixo já vestiam, ou vestiram às pressas, uniformes da guarda de Redvine. Alguns eram peças retiradas dos cadáveres de patrulhas que haviam abatido silenciosamente, ainda com um leve cheiro de sangue, outros eram peças novas emprestadas dos armazéns do porto. O disfarce ficou completo em segundos. A olho nu, eles pareciam exatamente com os soldados aterrorizados que corriam pelo porto. Assim que a camuflagem foi aplicada, o massacre começou. Eles se moviam tão rápido quanto um raio, mas tão silenciosos quanto as profundezas do mar. À medida que a nuvem verde em forma de cogumelo subia ao longe e o estrondo que fazia a terra tremer diminuía, a primeira equipe de infiltrados dentro da cidade interpretou isso como um sinal. Os alvos dos incêndios criminosos não eram aleatórios. Eles haviam sido cuidadosamente selecionados, um depósito de madeira próximo às favelas superlotadas, um galpão de armazenamento de petróleo perto do porto interno e vários celeiros desprotegidos repletos de feno seco. Esses locais estavam espalhados pela cidade, distintos, mas estrategicamente interligados. Os homens de ferro moviam-se como fantasmas. Eles encharcavam os alvos com uma mistura especial de combustível que carregavam, óleo misturado com esterco úmido de animais e ervas, criada para produzir grandes quantidades de fumaça densa. Em seguida, atiravam pederneira no aço ou lançavam uma tocha. Voxas! Estalo! Antes que os ecos da explosão do incêndio florestal tivessem se dissipado completamente, colunas de fogo irromperam por todo o porto Starfish. Essas chamas não tinham o verde sinistro do incêndio, mas eram intensas, quentes e acompanhadas por densas nuvens de fumaça negra e sufocante. A fumaça se espalhou rapidamente, lançando uma cortina negra e sinistra sobre a cidade. Fogo! A cidade está em chamas. Olha! Está por toda parte. 7 infernos. Foi aquela explosão que causou tudo isso? O pânico se espalhou como um vírus. Gritos, o som de passos em debandada e o crepitar da madeira queimando se misturavam aos sons da batalha no porto. Starfish Harbor mergulhou em um caos sem precedentes. Lord Adrian Redvine, de pé nas muralhas, ficou tão atônito com a explosão quanto seus homens. Mas em seguida sua atenção foi violentamente atraída para a fumaça negra que subia de dentro da cidade. Seu rosto empalideceu. Ele olhou para o fogo verde que se apagava lá fora, e depois para a fumaça negra lá dentro. Uma conclusão lógica porém fatal formou-se em sua mente. A onda de choque ou os destroços da explosão do incêndio florestal do rei devem ter incendiado a cidade acidentalmente. O pensamento o consumia de ansiedade. A batalha naval era crucial, mas se seu quintal estivesse em chamas, seus suprimentos destruídos e seu povo tomado pelo pânico, a guerra estaria perdida de qualquer maneira. Movam-se! Ele gritou a ordem, a voz embargada pela urgência. Reúnam um destacamento. Saiam da muralha e apaguem esses incêndios. Imediatamente. Priorizem os celeiros e o arsenal. Estabilizem os civis. Vão. No calor do momento a ordem pareceu correta e necessária. Imediatamente as linhas defensivas na muralha começaram a ruir. Esquadrões de soldados, liderados por oficiais apreensivos, abandonaram seus postos e desceram correndo as escadas, em direção à fumaça e às chamas que consumiam a cidade. A atenção deles estava completamente voltada para o incêndio acidental. A defesa da muralha estava agora repleta de buracos. Capítulo 85. Capturando Lord Redvine vivo. Lord Adrian Redvine não fazia a mínima ideia de que aquilo não era um acidente.
Era uma clássica manobra de diversão, meticulosamente planejada pelo inimigo. As chamas altíssimas e a fumaça densa não eram o resultado de um desastre, mas o prelúdio de um massacre. Os Homens de Ferro usaram o choque e o vácuo mental criados pela explosão colossal para mascarar perfeitamente seus verdadeiros ataques incendiários. Eles atraíram os defensores com sucesso, dividindo suas forças e enfraquecendo fatalmente as defesas cruciais das muralhas da cidade. Enquanto os soldados corriam para o campo de batalha errado, mais Homens de Ferro irrompiam pela brecha aberta por Euron. Como tubarões farejando sangue, eles lançaram o verdadeiro e letal ataque contra uma cidade que subitamente se tornará caótica e frágil. O erro de julgamento lógico de Lord Adrian estava empurrando a árvore para um abismo do qual jamais retornaria. Um esquadrão de homens, movendo-se como sombras fundidas às paredes, aproximou-se sorrateiramente do interior do portão principal, fortemente guardado. Os guardas ali posicionados estavam distraídos, com os nervos à flor da pele devido à terrível explosão verde e as chamas rugindo à distância. Eles esticavam o pescoço para observar o espetáculo, expondo completamente as costas aos seus aliados. Não havia nenhum som desnecessário. Os guerreiros das Ilhas de Ferro, disfarçados de tropas amigas, aproximaram-se intimamente como amantes. Uma mão tapou a boca e o nariz do alvo, puxando a cabeça para trás para expor a garganta desprotegida. Na outra mão, uma adaga afiada como uma navalha, sem reflexo, golpeava como uma víbora. Cortava a jugular com precisão ou perfurava a terceira e a quarta costelas, direto no coração. Os movimentos eram limpos e eficientes. Os únicos sons eram o leve chiado das lâminas separando carne, cartilagem e traqueias, e os gorgolejos desesperados e sufocados dos homens moribundos. O sangue espirrou como vinho quente nos braços e uniformes roubados dos assassinos. Os corpos foram delicadamente baixados e arrastados para as sombras. Todo o processo durou apenas alguns instantes. O controle do portão havia mudado de mãos. Outro esquadrão, com a mesma frieza e eficiência, eliminou os guardas que controlavam o mecanismo do guincho da enorme ponte levadiça. Um dos Homens de Ferro chegou a gritar, fingindo pânico: "Olhem ali, pelos deuses!", atraindo com sucesso a atenção dos guardas restantes. No instante em que viraram a cabeça, a morte veio silenciosamente por trás. A tarefa de assegurar a retirada e o caminho para os reforços foi concluída sem qualquer ruído. Outros esquadrões moviam-se como correntes subterrâneas letais, fluindo para cima por rotas pré-planejadas. Limpavam as escadas e os corredores que levavam às fortificações superiores e ao centro de comando. Quando encontravam patrulhas dispersas ou corredores, não se escondiam. Em vez disso, aproximavam-se com pânico fingido, gritando ordens confusas como: "Rápido! Eles precisam de reforço lá em cima!". Ao se cruzarem, a extremidade romba de um machado de mão golpeava uma têmpora. Uma adaga envenenada perfurava um rim ou um garrote de arame deslizava sobre um pescoço e apertava violentamente. Seu trabalho em equipe era profissional e brutal. Muitas vezes, as vítimas caíam na escuridão eterna antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. O caminho era limpo com rapidez e silêncio. Quase não houve resistência organizada. A atenção de todos estava voltada para a explosão verde que abalava a terra e para a luta de vida ou morte no mar. O medo e o caos haviam sufocado seu discernimento. Jamais imaginaram que seus inimigos mais mortais já estivessem entre eles, disfarçados e atacando o coração como um vírus. Por fim, Euron liderou pessoalmente a equipe principal por esse caminho limpo pavimentado com sangue e corpos. Como um turbilhão de morte surgindo do chão, eles invadiram a plataforma no topo da muralha do castelo. Este era o centro nevrálgico da defesa do porto. Ali se encontravam as balistas e os trabucos, e era de lá que Lord Adrian Redvine supervisionava pessoalmente a batalha. Naquele instante, Lord Adrian ainda encarava, atônito, o devastador fogo verde à distância. Sua mente estava em branco, incapaz de compreender o que havia acontecido, completamente alheio ao perigo que se aproximava por trás. Foi somente quando a lâmina fria e ensanguentada de uma espada roçou suavemente a pele nua de seu pescoço, como a língua de uma serpente venenosa, que o frio cortante o despertou bruscamente. Ele virou a cabeça em horror. O que seus olhos viram foi o rosto pálido e cruel de Euron Greyjoy, e aqueles olhos terríveis e desiguais, um azul gélido como um mar tempestuoso, o outro um negro puro e abissal que parecia engolir tudo. Euron empunhava uma espada longa em cada mão. As lâminas dançavam em seu punho como se estivessem vivas, leves e letais, traçando arcos prateados deslumbrantes no ar. Os últimos guardas leais ao redor do conde viram isso e, com gritos de alarme, desembainharam suas espadas e correram para salvar seu senhor. Mas para Euron, seus movimentos foram ridiculamente lentos. Um lampejo de aço. A espada da mão esquerda chicoteou como a cauda de um escorpião, aparando uma lança que avançava e cortando para baixo num movimento fluido. Os 4 dedos do guarda foram decepados na base. Antes que seu grito pudesse escapar da garganta, a ponta da espada da mão direita de Euron avançou como um relâmpago, perfurando sua garganta. Outro guarda ergueu um machado de batalha para um golpe descendente. Euron desviou como um fantasma. O machado assobiou pelo ar onde ele estivera, lançando faíscas no chão de pedra. Simultaneamente, a espada esquerda de Euron cortou para cima com uma empunhadura invertida, cortando com precisão o couro exposto e as artérias sob a axila do homem. O sangue jorrou. A espada direita seguiu instantaneamente, estocando como um cinzel, a ponta penetrando com força na fenda para os olhos do capacete do guarda. Rachadura.
Um estalo nauseante, seguido por um gemido curto e abafado. O guarda desabou como se seus ossos tivessem sido arrancados. O último guarda, com a coragem despedaçada, virou-se para correr. Um guerreiro das Ilhas de Ferro, vindo pela lateral, cravou um machado na nuca dele. Ele caiu sem fazer barulho. Toda a luta aconteceu num piscar de olhos. Lord Adrian mal teve tempo de piscar algumas vezes antes que sua última linha de defesa fosse reduzida a cadáveres estremecidos e contorcidos no chão. Euron sacudiu o sangue quente de suas lâminas. Suas pupilas de cores diferentes fixaram-se no rosto pálido e sem sangue de Adrian Redvine. Um sorriso frio e cruel curvou o canto de seus lábios. Você, Lord Adrian, começou a falar, mas um guerreiro das Ilhas de Ferro golpeou sua têmpora com o pomo de uma faca, derrubando-o no chão. Ele foi rapidamente amarrado e amordaçado. Euron nem sequer olhou para o Lorde capturado. Caminhou até o ponto mais alto da muralha, agarrou a adriça do estandarte hasteado, o roxo profundo das uvas da casa Redvine, e o arrancou. Atirou-o no chão de pedra, deixando que as botas de inúmeros homens de ferro o pisoteassem. Imediatamente depois, uma faixa enorme e assustadora foi erguida. O Kraken dourado da casa Greyjoy ergueu-se rapidamente no céu acima de Porto Estrelado Mar. Contra o pano de fundo do fogo infernal verde ainda ardente e dos estrondosos tambores de guerra, ele estalou arrogantemente ao vento. Tudo aconteceu tão rápido, tão repentinamente. Quando a guarnição e os civis no porto finalmente se recuperaram um pouco do choque da explosão, olharam horrorizados para cima e viram sua realidade despedaçada. A principal defesa do porto havia caído. Seu senhor fora capturado vivo. E o Kraken dourado, símbolo da conquista e da ruína, tremulava orgulhosamente sobre o próprio castelo. O pânico, como um incêndio florestal, tomou conta de Starfish Harbor instantaneamente. O moral da frota que lutava no mar desmoronou num instante. A vitória dos Homens de Ferro estava selada. Capítulo 86. O vencedor leva tudo. Euron Greyjoy avançou lentamente, olhando com fria indiferença para Lord Adrian Redvine. O Senhor da Árvore estava firmemente preso ao chão, mas ainda assim se esforçava para erguer a cabeça, desafiador até o fim. Acima deles, nas muralhas, o Kraken dourado da casa Greyjoy, símbolo da conquista, estalou ruidosamente ao vento, substituindo as uvas Redvine. Veja a situação, Lord Adrian, disse Euron com uma calma perturbadora, mas com uma autoridade inegável que se sobrepunha aos sons da carnificina e das explosões distantes. O Porto Estrelado Mar é meu. Sua frota está sem comando e cercada. Vencemos. Ordene que seus homens recuem e se rendam. Juro pelo nome Greyjoy, aqueles que se renderem viverão. O rosto de Lord Adrian Redvine era uma máscara de sangue, suor e sujeira. Sua magnífica armadura estava arranhada e imunda. Ele parecia miserável. Estrategicamente, ele poderia ter sido lento e arrogante. Como comandante, poderia ter sido incompetente. Como guerreiro, não era nada de especial. Mas, naquele momento de completo desespero, o orgulho obstinado do patriarca Redvine se revelou como a rocha mais dura da costa da árvore. Lord Adrian cuspiu um bocado de saliva ensanguentada na pedra. Bah! Rugiu roucamente, cada palavra carregada de determinação. Escória das Ilhas de Ferro. Rendição? Jamais. Podem me matar aqui mesmo. Eu, Adrian Redvine, jamais curvarei minha cabeça a piratas e gafanhotos. A casa Redvine tem condes que morrem em batalha, mas não temos covardes que se ajoelham e imploram. A morte não é nada a temer. Seu rugido ecoou pela parede, trágico e heróico. Piratas. Parece que desta vez o senhor era o pirata. Lord Adrian. Euron sorriu friamente, demonstrando ao mesmo tempo apreço e desprezo pela coragem do homem. A batalha está decidida. Recusar-se a render-se só significa prolongar o massacre. Ele ignorou os protestos do Lorde derrotado e virou-se bruscamente, disparando uma série de ordens gélidas. Abram os portões principais. Abaixem a ponte levadiça. Depois, destruam os guinchos, destruam-nos completamente. Deixem nosso povo entrar. Todos juntos. Segurem as escadas contra a parede. E ele apontou para Adrian. Amarrem-no bem e coloquem-no bem na frente. Deixem todos verem exatamente em que estado deplorável se encontra o seu senhor. Os guerreiros das Ilhas de Ferro moviam-se como vento. Os enormes portões da cidade foram abertos por dentro. A pesada ponte levadiça desabou, ligando o porto à cidade. Imediatamente martelos de guerra e machados se chocaram contra as engrenagens de madeira e as correntes de metal do mecanismo do guincho. Faíscas voaram enquanto a maquinaria era destruída, garantindo que o inimigo não pudesse erguer a ponte novamente. Cumprida sua missão, os Homens de Ferro reagruparam-se em torno de Euron, formando uma densa falange defensiva com machados apontados para a frente e bestas carregadas. Lord Adrian Redvine, com as mãos amarradas nas costas e uma lâmina na garganta, foi empurrado bruscamente para a frente da linha, um escudo humano humilhante, mas incrivelmente eficaz. Os defensores de Redvine que conseguiram reagir aos incêndios e ao caos dentro da cidade correram em direção à muralha para retomar o controle. Mas, no instante em que se aproximaram, paralisaram de horror. Ali estava seu nobre senhor, parecendo um cordeiro à espera do abate, encurralado na frente da formação inimiga com uma lâmina fria pressionada contra sua jugular. Recuem! Todos recuem! Ou o senhor morrerá agora mesmo! Rugiram os guerreiros nascidos do ferro com ferocidade.
A passagem na muralha era estreita, com largura suficiente apenas para 2 homens lado a lado. Lord Adrian foi forçado a se ajoelhar, seu corpo oscilando enquanto era imobilizado. Os soldados de Redvine, aterrorizados com a possibilidade de ferir seu senhor, ficaram paralisados pelo pânico e pela indecisão. Sua ofensiva estagnou instantaneamente. Eles permaneceram ali, agarrados às suas armas, ansiosos e impotentes, incapazes de avançar por medo de matar seu próprio senhor. Entretanto, nas águas do Estreito Sussurrante, a frota Redvine finalmente percebeu a mudança chocante no topo do castelo do porto. O familiar estandarte de uvas havia sumido. Em seu lugar, tremulava o horrendo Kraken dourado. Observadores mais atentos avistaram até mesmo seu comandante supremo, Lord Adrian, sendo mantido como refém sob a mira de espadas nas ameias. Essa cena foi a gota d'água. O moral, já por um fio sob o ataque suicida dos Homens de Ferro, desmoronou completamente. O castelo caiu. Eles capturaram o conde. Acabou. Terminamos. Gritos de desespero se espalharam pela frota. Muitos soldados perderam a vontade de lutar. Alguns simplesmente largaram as armas e pularam no mar como bolinhos caindo numa panela, nadando desesperadamente em direção à costa ou a qualquer lugar longe daquela batalha fadada ao fracasso. Alguns dos navios mais organizados tentaram freneticamente se desvencilhar, virando suas proas para fugir de volta ao porto, sem saber que o porto já havia mudado de mãos e que um destino pior os aguardava ali. A derrota foi total. A frota Redvine, outrora a terceira força naval mais poderosa dos 7 reinos, foi completamente aniquilada, dissolvendo-se em caos e debandada. Enquanto o porto ardia em chamas e os defensores se dispersavam, outro drama se desenrolava nas ruas. Pasteur Redvine, filho único e herdeiro de Adrian, estava vivendo o momento mais desesperador de sua jovem vida. Talvez ele esperasse salvar o pai, ou talvez estivesse tentando reunir as tropas em fuga para uma última resistência. Vestindo uma fina armadura banhada a prata com as uvas Redvine gravadas, ele se destacava nitidamente entre os soldados em pânico. Ele brandia uma espada longa ornamentada, gritando até ficar rouco, tentando deter os homens que corriam por ele. Mas seus esforços foram tão inúteis quanto um castelo de areia tentando impedir um tsunami. De repente, um grito de guerra selvagem irrompeu do outro lado da rua. Balon Greyjoy, liderando um esquadrão de elites das Ilhas de Ferro sedentas de sangue, investiu pela avenida do porto como uma matilha de lobos atacando um rebanho de ovelhas. Eles abatiam qualquer um que empunhasse uma arma, buscando alvos de alto valor e tesouros. Balon avistou imediatamente o jovem nobre elegantemente vestido. Peguem ele. Eu quero vivo. Rugiu Balon, o rosto iluminado pela emoção da caçada. Ele avançou direto para Pasteur. Pasteur Redvine ouviu o grito e se virou bruscamente. Viu um grupo de homens de ferro ensanguentados e demoníacos, liderados por um jovem e feroz capitão empunhando um machado de batalha pingando sangue, avançando diretamente em sua direção. Alguns de seus guardas leais tentaram intervir para protegê-lo. Pela casa Redvine, gritou um velho guarda, erguendo seu escudo. Balon nem sequer diminuiu o ritmo. Ele desferiu um golpe poderoso e certeiro. Rachadura. O escudo de madeira estilhaçou-se. O velho guarda gritou ao ser arremessado para longe, com o braço torcido num ângulo repugnante. Outro guarda atacou o flanco de Balon com uma espada, mas um guerreiro das Ilhas de Ferro, atrás de Balon, golpeou o capacete do homem com a lâmina do seu machado, nocauteando-o instantaneamente. A luta foi curta e sangrenta. Em segundos, a última linha de defesa de Pasteur foi eliminada. O rosto de Pasteur estava pálido, mas ele herdara a coragem do pai. Ele não fugiu. Empunhou sua espada longa com as 2 mãos, assumindo uma postura defensiva padrão, e gritou para Balon, que avançava, em nome de Redvine, recue. Balon Greyjoy soltou uma gargalhada estridente. Ele não parou, acelerou. Pouco antes da colisão, a mão esquerda de Balon relampejou até o cinto, sacando o machado de arremesso e fingindo um golpe para bloquear o ataque. Pasteur mordeu a isca. Sua espada moveu-se instintivamente para parar a finta. Naquele instante, o centro do seu campo estava completamente aberto. O verdadeiro golpe mortal de Balon, o pesado machado de batalha em sua mão direita, girou para cima em um arco violento. Ele se chocou precisamente contra a guarda da espada de Pasteur. Clang! Um som estridente de metal contra metal. Pasteur sentiu uma onda de agonia percorrer suas mãos. Seu braço inteiro ficou dormente. Ele não conseguiu mais segurar a bela espada da família. Ela voou de sua mão, girando no ar e caindo na lama. Antes que ele pudesse reagir, Balon se chocou contra ele como um urso enfurecido. A pesada ombreira chocou-se contra a ornamentada placa peitoral de Pasteur com um baque surdo. O ar lhe faltou e ele cambaleou para trás, caindo. Antes que ele atingisse o chão, 2 guerreiros das Ilhas de Ferro o atacaram como cães de caça. Eles imobilizaram seus braços, pressionando os joelhos contra suas costas para mantê-lo imóvel. Outro guerreiro habilmente passou uma corda de cânhamo rústica em volta de seu pescoço, amarrando rapidamente seus braços e torso com firmeza. Pasteur se debatia violentamente, gritando: soltem-me, piratas, selvagens. Um guerreiro das Ilhas de Ferro, incomodado com o barulho, golpeou com força o pomo de sua faca contra o capacete de Pasteur. Baque! A visão de Pasteur escureceu. Seus esforços cessaram quando a tontura o dominou, reduzindo seus rugidos a gemidos de dor. Balon aproximou-se e arrancou o requintado capacete com suas decorações divinhas da cabeça de Pasteur, revelando um rosto jovem e pálido tomado pelo terror e desafio.
Balon agarrou um punhado dos cabelos de Pasteur, forçando o jovem herdeiro a olhar em seus olhos frios. Viu só, pequeno lorde? A voz de Balon cheirava a sangue. Os bons tempos da casa Redvine acabaram. Agora você nos pertence. Ele soltou os cabelos e gritou para seus homens: amarre-no bem. Vigiem-no atentamente. Este é uma carga valiosa. Pasteur Redvine, o futuro da árvore, foi capturado vivo por Balon Greyjoy nas ruas em chamas de seu próprio porto. Brutalmente arrastado em direção ao castelo, agora território dos Homens de Ferro, ele se tornou a segunda peça pesada nas mãos das Ilhas de Ferro. Com o Lorde e o herdeiro capturados, os Homens de Ferro agora detinham uma vantagem sangrenta que faria não apenas a casa Redvine, mas até mesmo o Jardim de Cima hesitar em retaliar. No momento em que pai e filho foram capturados, a guerra estava decidida. A vitória pertencia às Ilhas de Ferro. Capítulo 87. Ocupando a Cidade das Estrelas do Mar. Cidade das Estrelas do Mar, Praça Central. A praça central da cidade, outrora palco de mercados movimentados e celebrações festivas, estava agora sufocada por um silêncio sombrio e mortal. Transformará-se em um palco de poder bruto e conquista. No centro da praça, firmemente amarrados a estacas de madeira rústicas como gado à espera de leilão, estavam Lord Adrian Redvine e seu jovem filho, Pasteur Redvine. Suas magníficas armaduras haviam sido arrancadas, deixando-os apenas com túnicas sujas e rasgadas. Seus corpos exibiam hematomas e cortes da luta, seus cabelos estavam desgrenhados. Pareciam exaustos e humilhados. Mesmo assim, Lord Adrian se esforçava para manter a cabeça erguida, agarrando-se aos últimos resquícios de sua dignidade, enquanto o rosto do jovem Pasteur estava pálido, seus olhos cheios de medo e indignação. A simples visão do pai e do filho, amarrados e indefesos, era uma declaração silenciosa e gritante da derrota total da casa Redvine. Ao redor deles, erguia-se uma densa muralha de guerreiros das Ilhas de Ferro, armas em punho, olhares ferozes. Além dessa muralha de aço, estavam os civis da cidade Estrela do Mar, expulsos de suas casas e reunidos ali como ovelhas. Pânico, confusão e profunda ansiedade estavam estampados em seus rostos. Homens cerravam os punhos, apenas para soltá-los em um gesto de impotência. Mulheres abraçavam seus filhos com força, soluçando baixinho, aterrorizadas com o destino que aguardava a elas e a sua cidade. Euron Greyjoy estava de pé numa plataforma elevada, sua capa negra ondulando suavemente na brisa salgada. Ele observava a multidão com calma, absorvendo cada reação. Sua voz, nítida e clara, cortava o silêncio da praça. Soldados, cavaleiros e oficiais da casa Redvine. Sua voz os atingiu como uma lâmina de ferro fria. Contemplem seu lorde. Contemplem seu destino. Porto Estrela do Mar caiu. Sua frota está destruída. Resistir é inútil. Ele fez uma pausa, deixando a realidade desesperadora penetrar nos ossos de cada soldado derrotado. Simultaneamente liberou uma onda de aqui do conquistador. Uma pressão invisível e esmagadora varreu a praça, forçando todos a sentirem seu domínio instintivamente. Agora, eu, Euron Greyjoy, em nome da casa Greyjoy e do rei Cellon das Ilhas de Ferro, dou-lhes uma última escolha. Larguem suas armas imediatamente. Tirem suas armaduras. Ajoelhem-se e rendam-se. A ordem era clara e implacável. Os remanescentes dispersos da guarnição, que se escondiam nas sombras debatendo seu próximo passo, viram o estado deplorável de seus senhores e a intenção assassina dos homens de ferro que cercavam a praça. Sua última fagulha de espírito de luta foi extinta. Com o estrondo de metal contra pedra, espadas, lanças e bestas foram relutantemente atiradas ao chão. Elmos e couraças seguiram-se, descartados a seus pés. Os soldados, com os rostos pálidos de derrota, lentamente se ajoelharam, curvando as cabeças que outrora ostentavam orgulho. Uma rendição, por mais amarga que fosse, ainda era uma rendição. Assim que a última arma tocou o chão, Euron voltou seu olhar para os civis trêmulos. Seu tom suavizou-se ligeiramente, mas a fria autoridade permaneceu intacta. Povo da Cidade das Estrelas do Mar, levantem suas cabeças. Eles olharam para ele com medo e hesitação. Entendam por que esta guerra aconteceu. Euron elevou a voz, pintando o conflito com um deliberado traço de justiça, apontando o dedo para o Lord Adrian, que estava amarrado. Este derramamento de sangue e destruição não vieram da ganância dos Homens de Ferro. Vieram da pirataria do seu Lorde. Ele, Adrian Redvine, ignorou a lei e a dignidade. Ele sequestrou publicamente 3 navios mercantes legais das Ilhas de Ferro. E depois, arrogantemente recusou nosso pedido razoável de explicação e compensação. Ele se colocou na posição de vítima em busca de justiça, apesar dos métodos brutais. Os guerreiros das Ilhas de Ferro estão aqui hoje para lavar essa afronta. Estamos aqui para defender nossa dignidade e honra invioláveis. Nosso ataque é contra as forças armadas da casa Redvine, contra aqueles que pegaram em armas contra nós. Em seguida, ele mudou de posição, oferecendo palavras de conforto aos civis. Uma atitude que foi tanto uma necessidade prática quanto uma estratégia política calculada. Mas tudo isso não tem nada a ver com vocês. Seu olhar percorreu os rostos amedrontados de pescadores, artesãos e donas de casa rurais. Vocês são apenas pessoas tentando sobreviver nesta terra. A guerra não foi uma escolha de vocês. Eu, Euron Greyjoy, pela honra da casa Greyjoy e pelo sangue do Rei Cinzento, prometo a vocês o seguinte: enquanto vocês não pegarem em armas contra nós, os guerreiros das Ilhas de Ferro não ferirão um único civil da árvore. Suas vidas, suas propriedades, contanto que não pertençam à casa Redvine, serão respeitadas e protegidas.
Essas palavras foram uma tábua de salvação. Um tênue vislumbre de esperança retornou aos olhos dos civis desesperados. Eles podiam não confiar totalmente nele, mas sob a ameaça de violência absoluta, essa garantia oferecia uma chance de sobrevivência. O choro na praça cessou, embora o medo e a incerteza ainda pairassem densos no ar. Por meio de demonstrações de força, intimidação psicológica e promessas limitadas, Euron conseguiu assumir o controle da narrativa. Ele apresentou uma conquista sangrenta como punição justa e misericórdia para o povo comum. Contudo, a luz fria no fundo de seus olhos desiguais lembrava a todos que o domínio dos Homens de Ferro nada tinha a ver com verdadeira bondade. Euron observava a multidão, sua fome e medo palpáveis como uma névoa. Ele sabia que, embora o terror garantisse a obediência, um toque de caridade calculada quebrava a vontade de resistir com mais eficácia do que qualquer chicote. Isso conferia à conquista brutal uma aparência de legitimidade. Ele se virou ligeiramente e apontou para um dos lados da praça. Ali, guerreiros das Ilhas de Ferro haviam empilhado alimentos apreendidos dos armazéns de Redvine, sacos de trigo, feijão, frutas secas, peixe salgado e produtos locais. No caos que se seguiu à batalha, aquela montanha de comida era preciosa. Cidadãos da cidade Estrela do Mar, sua voz ecoou novamente, transmitida por arautos. Agora soava menos assassina, quase pragmática. Sei que a guerra perturbou suas vidas. Sei que muitos de seus lares se apagaram. Ele fez uma pausa, deixando as palavras reverberarem. Olhem ali, disse ele, apontando para a pilha. Ali está a comida. Se sua família está passando fome, aproximem-se agora. Peguem uma porção para suas necessidades diárias, de acordo com o número de bocas que vocês precisam alimentar. O domínio dos Homens de Ferro começa com a justiça. Essa ordem causou alvoroço na praça, que estava em um silêncio sepulcral. Muitos civis olharam incrédulos, alternando o olhar entre a comida e Euron, no alto da plataforma. Seus olhos expressavam uma mistura de suspeita, fome e medo. Finalmente, os mais ousados entre eles, ou aqueles que não tinham absolutamente nada para comer, avançaram sob o olhar da multidão. Hesitantes e cautelosos, aproximaram-se da pilha de comida e, sob o olhar indiferente dos guardas das Ilhas de Ferro, tomaram suas rações que lhes salvariam a vida. Esse ato foi como uma pedra atirada em um lago congelado. Não derreteu o medo instantaneamente, mas rachou o gelo sólido da pura hostilidade. Enquanto as pessoas se retiravam com a comida, Euron falou novamente. Seu tom voltou a ser de um gelo absoluto e inquestionável. Agora todos, voltem imediatamente para suas casas. Tranque as portas e janelas. Ele falou devagar, garantindo que cada palavra ficasse gravada em suas mentes. Nos próximos dias, a menos que recebam ordens específicas, ninguém deve sair de casa. Permanecer dentro de casa é a sua maior segurança. Eu prometo pela honra da casa Greyjoy, enquanto vocês se mantiverem ordeiros e cumprirem a lei, nenhum guerreiro das Ilhas de Ferro entrará em suas casas sem motivo ou perturbará sua paz. Parecia uma proteção, uma promessa de segurança. Muitas pessoas suspiraram de alívio, gratas por suas famílias poderem sobreviver à noite. Mas então, a voz de Euron mudou bruscamente. O calor desapareceu, substituído por uma cortina de ferro. A temperatura na praça caiu para o zero absoluto. No entanto, seus olhos, afiados como facas, percorreram a multidão. Cada palavra era uma adaga cravada em seus corações. Se virmos alguém ousando vagar pelas ruas sem permissão? Se descobrirmos alguém tentando enviar mensagens para o mundo exterior? Se encontrarmos alguém abrigando ou escondendo secretamente soldados que ainda desejam lutar? Ele fazia uma pausa após cada frase, deixando que as terríveis implicações pairassem no silêncio. Então, declarou ele em tom definitivo, não culpem as lâminas dos Homens de Ferro por não mostrarem misericórdia. O que os aguarda é apenas morte e ruína. Não digam que eu não avisei. A cenoura e o chicote. A promessa de comida e segurança era um breve alívio. O toque de recolher brutal e a ameaça de execução eram as leis de ferro do seu regime. O discurso paralisou os civis. A tênue gratidão pela comida foi instantaneamente soterrada por um medo mais profundo e sombrio da violência. Abaixaram a cabeça, sem ousar olhar para o conquistador de preto. Como um rebanho assustado sob o olhar atento dos Homens de Ferro, dispersaram-se silenciosamente e rapidamente, apressando-se para suas casas. Portas bateram com força, trancas se fecharam, aprisionando as pessoas lá dentro com o medo. As ruas da cidade Estrela do Mar esvaziaram-se rapidamente. Logo, os únicos sons eram as botas pesadas das patrulhas dos Homens de Ferro e o estalar da bandeira do Kraken dourado ao vento, anunciando a mudança de senhores. Uma calma opressiva e sufocante se instalou sobre a cidade destruída. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.